2, 1. Agora sim, oficialmente, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sou o professor Diogo Carneiro, estou aqui para a nossa aula 2 de conjuntos numéricos, né? A gente viu muita teoria, né? Viu de onde vêm os números, por que que a gente separa eles em conjuntos. A gente viu na aula passada algumas relações, né, entre eles, a saber, a união, a intersecção e a subtração de conjuntos, né? Poxa, um A menos o B, o que que sobra, né? Então a gente já sabe fazer esses procedimentos. Poxa, Diogo, não sei do que você está falando, como é que eu acesso essa aula? Galerinha, lá na descrição do nosso grupo, né, tem um link do Google Drive que leva para todas as aulas que a gente teve desde o começo até agora, tranquilo? Então, né? Se você perdeu as aulas passadas, toda a parte de raciocínio lógico está lá dentro. A gente já está entrando agora na parte de matemática e a gente está aprendendo muito, viu? Porque teve muita pouca dúvida, então estou confiando muito no meu potencial de ser assim, um professor excelente, beleza, galerinha? Então, pessoal, sem muita delonga, né? Vamos voltar aqui para onde a gente parou na aula passada e já repassando. A gente viu os números naturais, que são os números mais tranquilos, né? Que tem a contagem. Eu falei para a gente ficar muito ligado quando tem um asteriscozinho, que quer dizer o quê? O conjunto dos números não nulos, né? Que é sem o zero, beleza? Então, isso aqui é um ponto muito bacana. A gente viu isso. A gente viu os inteiros, né? Que são os naturais mais os negativos. Então, se tem uma dívida ali, né, se tem um número negativo, a gente está falando de conjunto de números inteiros, beleza? E olha que legal, o conjunto dos números inteiros, né, pessoal, ele é bem maior que o conjunto dos números naturais, né? Ambos infinitos, mas os naturais vão infinito para o lado positivo e os inteiros vão infinito para o lado positivo e o infinito para o lado negativo, beleza? Então vai indo ali, ó, menos um, menos 2, menos 3, menos 4 até o infinito negativo, beleza? E aí em seguida vem os números racionais, né? Como eles surgem? Quando a gente precisou fracionar as coisas, né? Dividir. E aí, o que que são os números racionais? São as frações ou mesmo os decimais, beleza? E aí o conceito de números racionais são aqueles que a gente pode escrever sob a forma de fração, beleza? Então, quem são os racionais? Eles englobam os naturais, englobam os inteiros e os decimais e fracionais comuns, beleza? E aí, separado dessa galera que não se mistura, isso é muito importante para vocês, viu? A gente viu que tinha os irracionais, que são o quê? Aqueles decimais, né, que não tem uma sequência, né? Não é aquela sequência bonitinha, é aquele decimal todo quebrado, né? São as dízimas não periódicas, o nome técnico. E aí, quem são os irracionais mais comuns, né? A gente tem um raiz de 2, raiz de 3 e o π, né, que é o 3,14, que o pessoal utiliza muito na parte de geometria, não está no nosso edital, então não vai ser nosso objeto de estudos, beleza? E aí, quando a gente junta os dois, a gente tem o conjunto dos números reais, tranquilo? Como o examinador cobra, galera, a gente já viu duas opções na aula passada, né? Primeiro, operações básicas entre esses conjuntos de números. Então, assim, vai ter uma questão que vai pedir uma multiplicação, uma subtração, uma adição, beleza? Pode ter também, né, as relações entre os conjuntos, né, que foi o que a gente viu. A intersecção, a gente viu também a união, e a diferença entre dois conjuntos, beleza? Aí a gente fez vários exercícios juntos e aí a gente chegou nessa parte de símbolos, né, pessoal? A gente conhece muito comum na matemática o símbolo de igualdade, que é o igualzinho, né, bonitinho lá, né? 5 é igual a 5? Opa, a gente julga certo. 3 é igual a 5? Opa, a gente não usa 3 é igual a 5. Qual que a gente usa? A gente usa o sinal de diferente, beleza? Ah, galera, se eu quero dizer que um número é maior ou igual a outro, o que que a gente usa de sinal? Isso daqui, né? A gente até falou no final da aula passada. A boquinha do jacaré aponta sempre para o maior, beleza? Ou então a gente pode usar o menor, né? Por exemplo, 4 é menor do que 7, né? Aí a gente tem que 7 é maior do que 4. Então dá pra gente ir e voltar nesse raciocínio, beleza, galera? Ir e voltar nesse raciocínio fazendo essa leitura. Diogo, por que que é importante saber desses símbolos para fazer a leitura da interpretação de algumas questões, né? A gente resolveu essa questão 11 aqui, que era preciso saber a gente ler esses trechos aí, nessas marcas de conjuntos numéricos, e aí
é muito importante saber esses símbolos. Galerinha, dentro desses símbolos, alguns símbolos aqui, ó, chamam muito a atenção e vão ser objeto da nossa aula de hoje, beleza? Então, os que tem o certinho aqui, ó, a gente já viu todos, beleza? Os que ficaram para hoje, galera, pertence e não pertence. A gente tem o contido e o contém. Eita, Diogo, o que que é isso? O que que é pertence, não pertence, contido e não contido? Galerinha, a gente viu que existem, né? Vamos filosofar aqui um pouco, nem anota. A gente viu que existem conjuntos numéricos. E o que tem dentro dos conjuntos numéricos são os elementos. Por exemplo, quando eu te digo quais são os elementos de um conjunto numérico natural, dos números naturais, você vai pensar comigo, os elementos são 0, 1, 2, 3, 4. Quando eu te digo o seguinte, quais são os elementos que está dentro do conjunto dos números naturais ímpares? E aí, naturalmente, você já vai pensar 1, 3, 5, 7, 9 e assim infinitamente, beleza? Esse pertence ou não pertence, o contido e o não contido, eles vão ser utilizados, pessoal, em relações entre conjuntos e entre elementos, beleza? Diogo, não entendi direito o que são essas relações. Galerinha, vamos com calma que a gente vai descobrir aqui na aula de hoje. Então, se essa é a sua dúvida nesse momento, se você nunca aprendeu, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que a gente vai desenrolar essas relações de elementos para conjuntos e de conjuntos para conjuntos, beleza? Então, fiquem tranquilos. A primeira que a gente vai estudar, pessoal, vai ser as relações entre conjuntos numéricos. Vocês lembram lá no início que a gente viu essa imagem que está aí à esquerda, né? Os números naturais, eles estão dentro dos números inteiros. Beleza, galerinha? Então, como é que a gente pode escrever essa relação matemática? A gente pode dizer o seguinte, galerinha, olha lá, os naturais estão, pessoal, contidos nos números inteiros. E a gente pode dizer, pessoal, também, ó, uma segunda relação. Os inteiros contém os números naturais, beleza? Opa, Diogo, deixa eu ver se eu entendi. Entre conjuntos, pessoal, entre conjuntos, qual é a regra? A gente vai usar contém ou contido, beleza? Contido é o Czinho na direção correta e o contém é o Czinho ao contrário. Diogo, entendi o primeiro ponto. Quando eu estiver trabalhando entre conjuntos numéricos, eu vou utilizar contém ou vou utilizar contido. Mas qual é a lógica, Diogo? Qual é a lógica para a gente utilizar isso daí? Galerinha, a lógica é a seguinte. O conjunto maior, que é o grandão, qualquer que seja a questão, no exemplo aqui, eu trouxe para vocês o conjunto dos números inteiros e dos naturais. O conjunto grandão, beleza? O conjunto grandão, ele contém o conjunto pequenininho. Então, a gente está vendo aqui, ó, quem desses dois conjuntos é o grandão? É o dos inteiros ou é o dos naturais? Poxa, Diogo, dos inteiros é maior, né? Então, galerinha, conjunto dos inteiros, ele é maior. Então, se ele é maior, o conjunto dos inteiros contém o conjunto dos naturais. Agora, pensa comigo, a lógica reversa, né? Os números naturais, que são menorzinhos, eles estão contidos dentro de um conjuntão grandão. Então, galera, para a gente aprender essa diferença entre contido e o contém, a gente pode se apegar ao próprio português. Está contido, olha lá, ó, não dá a ideia de núcleo de estar pequenininho assim, ó. Está contido dentro de algo grandão. Então, o conjunto menor, pessoal, ele vai ser o conjunto que vai estar contido, beleza? E o conjunto maior vai ser o conjunto que contém o pequenininho. Show de bola? Vamos treinar aqui um pouquinho. Olha lá, ó.
Quando a gente pega, pessoal, olha aqui, ó, a gente pegou o gráfico de todos os conjuntos. A gente pode fazer várias relações, olha lá, ó. Ó, os naturais estão contidos nos inteiros, os inteiros estão contidos nos racionais. Os racionais, pessoal, olha lá, ó, estão contidos nos reais, beleza? Vocês percebem que está ali dentro? Agora, pelo contrário, ó, se eu quiser dizer que contém, eu posso dizer que os reais contêm os naturais. Olha lá, ó. Olha como é o meu conjunto dos naturais, ele está contido aqui, ó, dentro de todos os reais, beleza? Opa, Diogo, show de bola. Diogo, eu entendi a relação entre está contido e contém. E se for um exemplo, Diogo, olha aqui, ó, em vermelho. Por exemplo, ó, os irracionais contêm os inteiros. Olha lá, galera, olha aqui, ó, irracional aqui. Eles contêm os inteiros, pessoal? Não, né? Nem se mistura. Diogo, como eu estabeleço essa relação? A gente passa um corte no contém e ele vira o quê, ó? Não contém. Beleza? Quando eu quero dizer, Diogo, por exemplo, assim, ó, os reais estão contidos nos naturais. Olha esse exemplo, galera. Os reais estão contidos nos naturais? Opa, Diogo, é o contrário. São os naturais. Olha lá dentro, ó. Olha lá, ó. São os naturais que estão contidos. Então, o que que eu faço para consertar isso? Duas coisas. Eu posso cortar e transformar em um não está contido, beleza? Ou então, a gente pode inverter os sinais. Aí a gente vai dizer que os reais contêm os naturais, beleza? Então essa é a relação, pessoal, entre os conjuntos. A gente pode ter o contido, o não contido, o contém e o não contém, beleza? Então se a gente até quiser voltar aqui, ó, pessoal, e quiser completar a nossa tabela, a gente pode colocar um Czinho cortado, que é não está contido, e pode colocar o Czinho ao contrário, cortado também, não contém, beleza? Então a gente pode completar aí nossa tabela e deixá-la um pouquinho mais rica, beleza? Então, galerinha, o que que a gente aprendeu? Contém, contido, relação entre conjuntos. Como que a gente decora, né, Diogo? Contém, contido, né? Poxa, só pode ser conjunto, né, galerinha? Agora, galera, tem uma outra relação que a gente viu lá atrás nos símbolos, que é o pertence e o não pertence, beleza? Opa, Diogo, quando é que a gente vai utilizar o pertence e o não pertence? É quando eu estiver trabalhando conjunto e conjunto? Não, galera, olha lá, ó. Não é conjunto e conjunto. A gente vai utilizar o pertence, pessoal, e olha o mnemônico. Pertence quando a gente estiver tratando de elemento para conjunto, beleza? Diogo, como que eu vou lembrar disso? Pertence 1, 2, 3 S. S de elemento, beleza? Então, quando a gente estiver, pessoal, relacionando elementos com conjuntos, a gente não vai utilizar contém contido. A gente vai utilizar pertence. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Olha lá, ó, pessoal. O 2. Qual é a relação do 2 com os números naturais, galerinha? Olha lá o que a gente vai usar. O 2 pertence, beleza? Opa, Diogo. Qual é a relação do menos 4 com os números naturais também, né? Diogo, menos 4, ele não está nos números naturais. Então, o que que a gente diz? Não pertence. Opa, Diogo, qual é a relação do π com os números irracionais? Opa, Diogo, o π é o número irracional. Então, ele pertence aos irracionais. Beleza?
Diogo, qual é a relação do 3/5 com os números inteiros, beleza? Qual que é essa relação? Opa, Diogo, 3/5 é um número fracionário, ele não é inteiro, não. Então, a gente usa o não pertence, beleza? Passo um traço aqui. Tranquilidade, pessoal? Vocês entenderam a diferença de quando a gente vai utilizar contém, contido, e quando a gente vai utilizar pertence e não pertence? Sim ou não? Manda aí no chat pra mim, gente, pra eu saber que vocês estão comigo. Ué. Sim, foi tranquilo, Ana. Beleza, galerinha. Então, relações entre conjuntos, contido, contém. Relação entre elemento e conjunto, a gente usa pertence e não pertence, beleza? E aí, galerinha, a gente já pode ir, olha lá, né, para a nossa questão de número 12, beleza? Considere o conjunto B, pessoal, que tem menos um, um tracinho, né? Um conjunto aqui dentro, beleza? Isso aqui, ó, pessoal, vai ser um conjunto. E as sentenças a seguir. Galerinha, vou chamar a sua atenção aqui agora. Por quê? A IBFC, pessoal, ela adora cobrar esse tipo de questão. Eu vi várias, né? Então trouxe todas para vocês. Qual é o grande detalhe e o segredo para a gente matar essas questões, pessoal? A gente pega o conjunto, beleza? Pega o conjunto B e separa todos os elementos dele. Olha lá. Ó. Então, esse conjunto B ele tem o -1, ele tem o 1, e ele tem, pessoal, olha lá que barato, ele tem, agora que eu vi que eu não estou usando a tela toda, ele pode estar pequeno para vocês. E ele tem, pessoal, um subconjunto aqui dentro. Ó. Diogo, como que você sabe que esse 1 aí que está entre chaves, ele é um conjunto? Galerinha, por causa dessa representação, tá? Quando tá entre chaves, beleza? Quando tá entre chaves, a gente marca um conjunto, beleza? Então, show de bola, Diogo. Eu vi que o meu conjunto B tem um elemento -1, tem um elemento 1 e tem um terceiro elemento que é um conjunto, beleza? Show de bola, galerinha. Então, vem pra cá, vem comigo. Olha lá, assertiva 1, julgue a sentença. 1, pessoal, o 1 está contido no B, pessoal? Olha lá. O que vocês me dizem? Tá errado, né, galerinha? O 1, ele não está contido no B. A gente tem uma relação de elemento conjunto, então a gente tem que usar o pertence, beleza? Deixa eu colocar aqui até em vermelhinho. Então a primeira tá errada, beleza? Olha lá para a segunda agora, galerinha. O 1, pessoal, o 1 pertence ao B. Opa, Diogo, eu tenho um aqui. Ele pertence ao B. Opa, Diogo, a B então, ó, a segunda aqui, ó, tá correta e a primeira está incorreta. Tranquilo, Diogo, show de bola. Um elemento pertence a B. A 3, galera, olha o que que aconteceu na 3. Ele tá te dizendo assim: um subconjunto menos um está contido em B? Sim, errado ou oxe, Diogo. E agora? Diogo, esse -1 aí, com esse, com essa chave, ele não está exatamente ali dentro, beleza? Só que o que que seu examinador está dizendo? Diogo, dentro aqui de B, beleza? Dentro de B, eu consigo formar um subconjunto -1? Consegue, né, galera? Então, se a gente tiver aqui, ó, dentro de B, esse -1, e aí o nosso examinador, ele coloca ali essas chaves para te confundir, porque você não achou esse -1 exatamente ali, né? É como se ele tivesse conjuntificado um elemento, beleza? O examinador, vou até anotar aqui, pessoal, porque é comum da IBFC, beleza? O examinador pode, e aí eu vou colocar aspas, porque
conjuntificar um elemento. Daí, precisamos considerar relação entre conjuntos, beleza? Como assim, Diogo? Galerinha, o que é esse conjuntificar? Ele vai pegar um elemento que está lá dentro do conjunto e vai apresentar nas assertivas, pessoal, ele entre chaves. Por quê? Isso vai transformá-lo num subconjunto do seu conjunto grande. Opa, Diogo, transformou no subconjunto? Aí a relação muda. A gente não está mais falando de um elemento do conjunto, beleza? A gente está falando de um subconjunto dele. E quando a gente está... Sim, Lorena, jazinho eu volto lá, só terminando. E quando a gente está aí na parte de analisar a relação entre dois conjuntos, a gente tem que usar contém e contido. Então aqui, pessoal, na nossa assertiva 3, quando a gente considera esse menos 1 entre chaves, a gente está falando de um conjunto, beleza? Aí a gente faz a relação com B de conjunto. E aí esse conjunto menos 1, ele vai estar lá dentro sim. Portanto, se ele é o pequenininho e está dentro do grandão que é B, ele está contido. Então, o nosso gabarito, pessoal, vai ser A2 e A3 corretas, beleza? Nosso gabarito letra C. A Lorena, pessoal, ela pediu para a gente voltar na parte do pertence e não pertence. É da questão ou é do conteúdo, Lorena? Eu vou voltar aqui no conteúdo, beleza? Lorena, o pertence ou não pertence, a gente vai utilizar para do conteúdo. Show de bola, show de bola. O pertence ou não pertence, a gente vai utilizar quando a gente estiver comparando, né, a relação de pertinência entre um número e o conjunto numérico dele, beleza? O que é importante a gente saber de pré-requisito? Por exemplo, quais são os números, os tipos de números que estão dentro de cada um dos conjuntos? Porque, por exemplo, quando eu te falo assim, olha lá, ó, Diogo, aliás, Lorena, vamos pegar a Lorena, né, do exemplo. O 100 ele está dentro dos números naturais? Você vai me dizer, poxa, Diogo, está. Então, a gente utiliza o símbolo de pertence. 100 pertence aos números naturais. Beleza? Opa, show de bola, Diogo, entendi. Agora, se eu te falo o seguinte, Lorena, o menos 14, que é um número inteiro, ele está dentro dos números naturais? Aí você vai me dizer, não, Diogo, porque os números naturais só são os números que a gente utiliza para contagem, no caso do zero em diante, né, os números positivos. Opa, se o menos 14 ele não está aqui dentro desse conjunto, então eu posso dizer que ele não pertence, beleza? Então, pertence ou não pertence vai ser sempre comparando, né, atribuindo o número a um conjunto, tranquilo? Então, por exemplo, se eu vou complicar aqui um pouquinho mais a sua vida agora. O número 1.400.000, ele está dentro dos números reais? Aí você vai pensar, poxa, os números reais são todos os números, né? Todos os números que a gente utiliza, né, no dia a dia, os números mais básicos. O 1.400.000 está lá dentro. Então a gente diz, o 1.400.000 pertence aos números reais, beleza? Agora se eu te digo o seguinte, o número raiz quadrada de 2, que é o irracional, ele pertence aos números inteiros? Aí você vai ter que saber, poxa, raiz de 2 não pertence aos inteiros. Aí você utiliza o é com um tracinho marcando, né, o símbolo de não pertence, o sentido de não pertence, beleza? E aí, galera, a gente segue para a questão 14. Olha lá a questão 14, como ela é uma questão, né, que engloba vários dos nossos conteúdos. Olha lá. As afirmativas a seguir, pessoal, se referem aos conjuntos A. E aí, né, pessoal, a gente já marca, seguindo a nossa dica, quem são os elementos de A. A gente tem 0, 1. Opa, Diogo, tem um subconjunto lá dentro. Beleza? 2 e 3. E a gente marca também o B. B é 1, 3 e 4.
Show de bola, Diogo. O 1 isoladinho aqui, olha lá, ó. Ele pertence ao A? Opa, vamos ver. A gente está pegando um elemento que está ali dentro? Tá. Tá comparando com o conjunto A? Tá. Opa, Diogo. Ah, se eu estou tratando um elemento com um conjunto, eu tenho que usar pertence e não pertence. O 1 pertence ao A? Tá aqui dentro? Show de bola. Pertence. Então, nossa primeira assertiva está correta. Olha o 2, pessoal. Olha a segunda assertiva aqui que o nosso examinador fez. Ele pegou, olha lá o que ele fez. Ó. Ele pegou um elemento, conjuntificou, né? Ou seja, ele colocou ali as chaves ao redor e ele falou: isso aqui pertence ao A? E aí, galera, pertence ou não? Se ele conjuntificou, né, colocou as chaves, virou um conjunto. Se virou um conjunto, ele está comparando com o conjunto A. Opa, conjunto, conjunto, eu uso contido ou contém. Nada de pertence, beleza? Portanto, aqui a nossa segunda assertiva tá errada, beleza? E olha que legal, né, pessoal? E aí, isso aqui serve para vocês na hora da prova. Quando vocês estão confiantes, o que você vai fazer? Opa, Diogo, a 1 tá certa, a 2 está errada, eu posso eliminar a A, eu posso eliminar a C e eu posso eliminar a D. Eu já estou no meu gabarito, beleza? Mas vamos continuar, pessoal, porque a gente é aluno bom, a gente faz tudo. Olha lá, ó. A menos B. E aí, né, até para a gente revisar um pouquinho. O que é o A menos B, galerinha? É todo mundo que está no A e que não está no B, né, galera? Então, quem é que está no A e não está no B? A gente vai ter o 0, esse conjunto 1 aí, beleza? E o 2. Opa, Diogo, é só 0 e 2? Não, né, galerinha? Então, tá errado. Faltou aqui um subconjunto 1. Errado também, beleza? E aí a gente vai para a nossa quarta assertiva. Vocês percebem, né, pessoal? A gente chega até uma conclusão lógica. A menos B é diferente de B menos o A. Agora vamos ver, galerinha, quem é que está em B e que não está no A? Olha lá, ó, só tem uma opção, o 4. O 4 é o único que está em B e não está em A, beleza? Então, a nossa assertiva 4 aqui está corretíssima. Portanto, nosso gabarito, letra B de bola, beleza? Podemos dar continuidade, galerinha. Revisamos aí, né, a diferença entre conjuntos. Olha que legal. Vamos para o nosso próximo tópico. Galerinha, a gente brincou agora há pouco, né, que existem os conjuntos numéricos grandões, né? O conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, racionais, irracionais. E aí, galerinha, quando a gente está diante de conjuntos, a gente pode fazer conjuntinhos menores, né? E aí você deve estar imaginando, poxa, Diogo, dos naturais, né, que são os mais simples, o conjunto dos números pares é um subconjunto? É. O que é a natureza de um subconjunto? É aquilo que está dentro do conjuntão maior, beleza? Então, por exemplo, se eu quero tirar, né, exemplos aí de subconjunto dos números naturais, a gente tem os números pares, tem os números ímpares, tem os números primos, que a gente vai ver o conceito na próxima aula, e aí se vocês quiserem dar uma pesquisada, já é muito legal, beleza? O que caracteriza, né, pessoal, esse subconjunto? Quando todos os elementos aqui, ó, do subconjunto, que está aqui embaixo, ó, a minha mãozinha mexendo, ele faz parte do conjuntão maior. Então, olha aqui, ó, o conjuntinho pequeno, todos os elementos dele fazem parte do conjunto grande. Isso é o que caracteriza, pessoal, um subconjunto, beleza? Então, olha lá, ó, a gente pega aqui, pessoal, quais são os subconjuntos de A, não é? Vamos pensar aqui, ó, o A tem o 1, 2 e o 3. Olha quantos subconjuntos a gente pode fazer, beleza? Olha lá, ó, a gente tem aqui, ó, pode ter o subconjunto 1, o subconjunto 2, subconjunto 3, pode ter 1 e 2, pode ter 1 e 3, pode ter o 3 e o 2, pode ter opa, deixa eu colocar mais para cá para a gente não se perder.
pode ter um subconjunto, pessoal, que ele é igual ao conjunto. E, por fim, olha essa dica. O vazio, pessoal, ele é um subconjunto de todos os conjuntos, beleza? Opa, Diogo, você está dizendo que qualquer conjunto que eu tenha, um subconjunto dele é o conjunto vazio? Exatamente, galerinha. Então, olha aí, né? Tudo que a gente puder, prestem bastante atenção. Vou até soltar a caneta aqui para vocês não copiarem agora. Se a gente tem qualquer conjunto, a gente pode fazer dele, né, com os elementos que o compõem, a gente pode fazer subconjuntos, né, que são conjuntos, na maioria das vezes, conforme a gente demonstrou, com um número menor de elementos, ou com o mesmo número de elementos, ou então, né, fazer um conjunto vazio. O vazio é um subconjunto de todos os conjuntos, beleza? Show de bola, galera. A gente conta ele como um subconjunto. E, Diogo, como é que eu faço para calcular quantos subconjuntos eu tenho de um conjuntão grande? Galerinha, isso vai cair na nossa prova, né? Diogo, vai cair, por que você está me ensinando isso? Porque caíram algumas questões, né, pessoal? Então pode cair, a gente fica sujeito. Então eu trago para vocês, beleza? Vocês viram aqui que quando a gente calculou do 1, 2, o 3, a gente viu que a gente tem a quantidade de elementos, né? Então a gente vai precisar até retificar aqui, ó, pessoal. Vamos corrigir, ó. Não é 2 elevado a n, é n elevado a 2. É o número. Perdão, pessoal, estava certo mesmo. Professor que confundiu aqui. É 2 elevado a n mesmo, viu? Meu Deus. Saravá. Galerinha, como que a gente faz para calcular? Basta pegar o número de elementos que a gente tem no conjunto e pegar esse número e elevar a quantidade de elementos, beleza? Pega 2, eleva a quantidade de elementos que a gente vai achar. Diogo, como assim? Conjunto A, pessoal, a gente tem 3 elementos. Como é que a gente faz para calcular a quantidade de subconjuntos? Galerinha, bem simples, a gente pega 2 e eleva a 3, que é a quantidade de elementos. Então, a gente vai ter aqui, ó, 8 subconjuntos. Beleza? Opa, Diogo. Tranquilo. E se eu tivesse um elemento, olha lá, ó, aliás, um conjunto, perdão, com 5 elementos. Diogo, como é que ficaria esse cálculo? A gente teria 2 elevado à quinta potência, que ia ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Seria 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 32 subconjuntos, beleza? Então é assim que a gente descobre a quantidade de subconjuntos de um conjunto maior. E aí, galerinha, algumas conclusões lógicas que a gente pode tirar. O subconjunto, pessoal, ele vai estar contido no conjuntão grandão. E, consequentemente, o conjuntão grandão, que originou o subconjunto, vai conter o subconjunto, beleza? Poxa, Diogo, a gente está fazendo relação entre dois conjuntos? Opa, então a gente usa o contém ou o contido, beleza? Então, só recapitulando, para a gente encontrar a quantidade de subconjuntos, vai ser 2 elevado à quantidade de elementos do conjunto, beleza? E aí, galerinha, a gente segue agora, né, para as nossas questões. Olha lá que questão boa, questão de número 14. As afirmações a seguir referem-se aos conjuntos A e B, beleza? Então, o que que a gente faz? Galerinha, segue a dica, olha lá, ó, pega A e vê quem são os elementos. Opa, Diogo, eu já vi aí, ó, que no A eu tenho um elemento lá dentro que na verdade é o conjunto, né? Que é esse 2 que está com as chaves. E eu vi também, Diogo, olha lá, ó, que no B eu tenho um conjunto dentro do conjunto e tenho 2 e 3 como elementos. Galerinha, prestem atenção. Tudo que está sublinhado
é elemento, beleza? Por quê? Nossa, Diogo, mas parece um conjunto. Galerinha, mas esse conjunto tá lá dentro como um elemento, tranquilo? Então vem para cá, olha lá, ó. Um conjunto, perceba que tá como chave, olha lá, assertiva 1. Um conjunto está contido no conjunto A. E aí, galera? Tá chaveado. Marca como o quê? Deixa eu trazer essa reflexão de uma maneira diferente para vocês. Ele não estava chaveado, galera. O que que ele era, então? Elemento. Aí o nosso examinador foi lá e chaveou. O que que ele virou? Show de bola, virou um conjunto. Um conjunto 1 está contido no conjunto A, pessoal? Tá, né? Tá lá dentro. Então, a nossa primeira tá certinha, tranquilo? Show de bola. Olha a 2, galera. Olha para 2 agora. O conjunto 0 e 1, que na verdade, ó, a gente identificou ele aqui, ó, como um elemento, pertence ao conjunto B? Pertence, galera. Olha lá, tá certo. Mas, poxa, Diogo, tá chaveado. Só que notem, galera, ele tá aqui dentro, ó, como um elemento. Se a nossa assertiva vem assim, ó, o conjunto está, aliás, agora sim, né? Pertence, né? Pertence. E aí a gente vê aqui, ó, sublinhadinho de vermelho, o elemento chaveado, marcando o conjunto, aí estaria errado. Aí a gente estaria no contido para ser correto, beleza? Então tomem muito cuidado, galera. Isso daqui, ó, é uma pegadinha, beleza? Apesar de estar entre chaves, ele está lá dentro, marcado, caracterizado como um elemento do conjunto B. Então, galerinha, pertence, beleza? Agora, olha a 3, né, pessoal? Olha a 3. A 3, ela vai endossar essa linha de raciocínio. Olha lá, ó. 2 chaveado, exatamente igual ao nosso elemento de A, pertence ao conjunto A? Pertence também, beleza, galerinha? Então, pertence. Qual é o cuidado que a gente tem que tomar, pessoal? Não estava sem chave, colocou chave, ele transformou num conjunto. Estava lá dentro, com a chave, já estava lá dentro do conjunto com a chave, é um elemento, beleza? Show de bola? Tranquilo? Notaram a diferença? A diferença está bem clara do 1 para o 2, né? Na assertiva 1, galerinha, a gente tem um 1 aqui dentro. Tá vendo que o 1 tá aqui, ó, onde está passando meu dedo? Tem o 1, né? E aí ele tá sem chave. Opa, esse 1 sem chave é elemento. Quando ele trouxe para cá, pessoal, ele chaveou. Então, ele transformou num conjunto. A gente tem que utilizar contido ou contém para analisar a relação. Show de bola. Diogo, agora olha esse 0,1 que está no B. O 0,1 que está no B, ele já está chaveado. Então, ele já consta aqui, ó, como um elemento. Beleza? Já consta como elementos. Então, o que que acontece? Quando a gente vem para cá, ele não chaveou, já estava chaveado. Então, é o elemento. A mesma coisa, galerinha, acontece com 2. Olha o 2, ó. Ele já está aqui dentro do conjunto chaveado. Então, o examinador não chaveou ele lá na assertiva. Então, nesse caso, galerinha, o que que o examinador trouxe para cá? Ele trouxe o elemento, beleza? Então, a gente usa pertence, não pertence. Tranquilidade? Show de bola? Questão 14 passou? Eita, Diogo, essa pegadinha aí me derrubou, hein? Mas agora, pessoal, tranquilo, agora pode derrubar. Não pode derrubar depois, beleza? Show de bola. Vamos passar agora, aliás, né? O conjunto vazio. Eita, ainda tem a 4, né, galera? Perdão. O conjunto vazio está contido no conjunto B?
Galerinha, lembra que eu falei, né? O vazio, ele tá dentro de todos os conjuntos, beleza? Então, quando a gente tem um vazio, que pode ser representado por as chaves com ninguém dentro, ou com um tracinho, e aí tá relacionando o conjunto vazio com um conjunto B, opa, Diogo, conjunto com conjunto, a gente utiliza contém ou contido. Como o vazio ele é menor dentro de um conjuntão, a gente vai dizer que o vazio está contido. Então, tá certa também a última assertiva e todas elas estão corretas, beleza? Show de bola, galera? Podemos passar? Entenderam? O vazio, ele é um subconjunto de todos os demais conjuntos, beleza? Vamos agora, pessoal, para 15. Aí eu prometo que a gente fecha essa parte e vai cuidar de outras questões, né? Vamos fazer algumas questões de revisão, beleza? Seja A, pessoal, vamos ver lá, ó, quem são os elementos de A. A gente tem o 3, a gente tem o 2, que já está chaveado, e a gente tem, quem mais? Olha lá quem que a gente tem. A gente tem mais um aqui, ó, 2 e 3. Opa, 2 e 3, beleza? Então vamos lá, galerinha. O 2, para a gente fixar de vez agora, ó. Vou trazer aqui o 2. O 2 chaveado, pessoal. Olha a pegadinha, ele quer te induzir a você achar que isso aqui é um conjunto, porque tá chaveado. Mas não é, beleza? Por quê? Olha aqui, ó, esse 2 chaveado, ele é um elemento de A. E o elemento pertence a A? Pertence, né, pessoal? Então, o nosso gabarito dá 1 aqui, ó, certinho, beleza? Olha lá, 2, ó, ele quer fazer a mesma coisa com você. Olha lá, ó, 2 e 3 está contido em A. Só que olha esse 2 e 3 chaveado, pessoal. Ele é um elemento de A. Então, ó, ele não está contido. Ele pertence, beleza? Ele pertence. Opa, então aqui, ó, tá errado. Nosso gabarito errado, beleza? Galerinha, conjunto vazio. Conjunto vazio tá contido em A? Diogo, vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Então, está sim contido em A. Ele nem precisa aparecer, viu, galera? Para a gente ter a certeza de que o vazio tá ali dentro do A também, beleza? E por fim, olha lá a nossa assertiva de número 4. 3, pessoal, sozinho, olha lá, ó. Ele pertence a A? Olha aqui, ó, galera. Olha lá. Nosso examinador, o que ele fez com 3? Ele chaveou. Se ele chaveou, ele conjuntificou, né? Se ele conjuntificou o meu 3, que era um elemento simples, agora ele passa a ser um conjunto. Quando a gente vai tratar a relação entre conjunto e conjunto, contém contido, beleza? Então, não utilizamos pertence, a gente utiliza o contido, beleza? 3 está contido em A. Então, a nossa última está errada, beleza? Então, o nosso gabarito 1 e 3 corretas, tranquilo? 1 e 3 corretas. E aí, a gente fecha essa parte. Vamos só fazer agora uns exercícios de revisão, beleza, galerinha? Um conjunto, pessoal, possui N elementos distintos. Assinale a alternativa que apresenta quantos subconjuntos diferentes podem ser, aliás, diferentes com uma quantidade de elementos menor do que n podem ser formadas a partir deste conjunto. Eita, Diogo, o que você quis dizer aí? Pelo amor de Deus. Galerinha, vamos lá, vamos com calma. O que a gente aprendeu até aqui e até agora sobre subconjuntos de um conjunto? A gente aprendeu, galerinha, que, vem para cá, ó. A gente aprendeu que para a gente descobrir a quantidade, a gente tem que pegar 2 e elevar a quantidade de elementos, beleza? Então, por exemplo, se a gente tem um conjunto com dois elementos,
a quantidade de subconjuntos dele vai ser 4. Se a gente tem um conjunto com 3 elementos, a quantidade de subconjunto deles, ó, vai ser igual a 8. Se a gente tem com 4 elementos, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 16. Opa, Diogo, eu sei achar a quantidade de subconjuntos, beleza? Só que o que meu examinador está te pedindo? Assinale a alternativa que apresenta quantos subconjuntos diferentes com uma quantidade de elementos menor do que n podem ser formados a partir desses subconjuntos. Galerinha, tem um raciocínio que a gente precisa fazer aí. Pensa aqui comigo, ó. Eu tenho um conjunto, deixa eu utilizar números diferentes aqui, ó, para vocês raciocinarem junto comigo. Eu tenho um conjunto, colocar aqui em vermelho. 3, 5 e 7, beleza? Quem são os subconjuntos, galerinha, que a gente pode formar aqui, ó? A gente pode formar o subconjunto 3, 5, 7. A gente pode formar 3 e 5, 3 e 7, 7 e 5. A gente pode formar ainda o conjunto vazio e o subconjunto 3, 5 e 7, beleza? Opa, Diogo, entendi. Agora, Diogo, eu tenho aqui ó, o conjunto 8 e 10. Quais são os subconjuntos que eu posso formar? Eu posso formar 8, posso formar 10, posso formar 10 e 8 e posso formar vazio. Seu examinador está te pedindo o seguinte agora, né? Olha aqui, ó, com 2, né? 2 elevado a 2 deu 4 conjuntos. E aqui, ó, 2 elevado a 3 deu 8 conjuntos, beleza? Seu examinador quer saber o seguinte, meu amigo, minha amiga, como que eu faço para descobrir quantos subconjuntos eu posso descobrir com uma quantidade de números? Eu posso formar com uma quantidade de números menor do que n, né? N é a quantidade máxima de elementos do meu conjunto. Então, quantos eu posso formar? Quando é 2, né, pessoal? Quando é 2, você concorda comigo que apenas 3 possuem uma quantidade menor do que n, que é 2? Show, né? Por quê? A minha quarta opção aqui, ó, galera, ela vai ter 2 elementos, beleza? Quando eu venho aqui, ó, pessoal, formar com 3, quantos conjuntos tem menos de 3 elementos? Opa, Diogo, são 7, beleza? Então, galerinha, como é que vai ser nossa fórmula para encontrar a quantidade de conjuntos, de subconjuntos, na verdade, que tem menos que a quantidade total de elementos? Vai ser 2 elevado a n, eu vou utilizar a fórmula normal, e aí, pessoal, eu vou precisar, ó, desconsiderar apenas o subconjunto que tem a mesma quantidade que o total de elementos. Então, vai ser menos uma opção, beleza? Uma adaptaçãozinha aí na fórmula. Por quê? Nosso examinador ele colocou uma restrição, beleza? Então, o nosso gabarito aqui, ó, pessoal, vai ser a letra B. Poxa vida, Diogo, um pouco complicada essa questão, né? Galerinha, é um pouquinho. Por quê? Você tinha que encontrar a lógica, né? Poxa, se eu quero tirar sempre um subconjunto do total, né, que é aquele que tem a mesma quantidade de elementos que o conjuntão, então basta eu pegar a fórmula comum e subtrair uma unidade, beleza? Tranquilo? Essa não foi tão tranquila não, viu, Diogo? Mas só recapitulando, galera, a grande chave dessa questão estava na interpretação, da gente saber, né? Poxa, Diogo, a fórmula é 2 elevado a n. Só que eu quero tirar o que ele quis dizer aí pra gente. Ó, eu quero o subconjunto, mas tirando a quantidade de subconjuntos
que tem o mesmo número de elementos que o conjuntão lá de cima. E aí você vai saber, poxa, Diogo, só tem uma opção aqui da quantidade de elementos de subconjunto que vai ser a mesma quantidade de elementos lá do subconjuntão. Que é o que essa opção? 3, 5 e 7 e 10 e 8, né? Nos exemplos que a gente utilizou. Então a gente pega a fórmula normal e tira 1, beleza? Olha lá que barato, pessoal. A gente vai utilizar praticamente a mesma lógica. Olha lá, ó. Considere o conjunto A. 12, 17, 19, 23. Sobre o número de subconjuntos. E aí, ó, o que ele quer tirar de você, ó? Não vazios de A com 3 ou menos elementos, assinale a alternativa correta. Opa, Diogo, ele está querendo saber aí quantos subconjuntos a gente tem ali dentro que não são vazios e que tem 3 ou menos elementos, beleza? Diogo, como que eu faço para calcular? Opa, eu vou ter 2 elevado a 4, né? Porque a gente tem 3 elementos, beleza? Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser 16 elementos. Só que você concorda comigo, meu amigo e minha amiga, que dentro desses 16 elementos, a gente vai ter aqui, ó, um conjunto vazio e a gente também vai ter, ó, um conjunto que ele é marcado por todos os elementos do meu conjuntão, beleza? E o que meu examinador está falando? Diogo, eu não quero contar essas duas opções, beleza? Opa, se você não quer contar essas duas, a nossa resposta vai ser 16 conjuntos menos 2, que vai ser 14 subconjuntos, beleza? Ah, Diogo, eu não associei a fórmula. Eu poderia, na hora da prova, achar aqui, ó, os meus 14 subconjuntos? Poderia, viu, galerinha? Você poderia fazer sim, mas daria um pouquinho de trabalho, beleza? 17, 23, 19 e 23. Aí aqui, né, seriam... Agora, quem mais teria? 12, 17, 19. 12, 19, 23. 17, 19, 23. Quem que o professor Diogo esqueceu agora, né? Opa, tá faltando um aí, né, galera? 12, 17 e 23. Você poderia fazer no braço? Poderia, só que ia dar um belo de um trabalho, beleza? Então, qual é a melhor alternativa? A gente lembra da fórmula, calcula o total e desconsidera os dois que o examinador não pediu pra gente, beleza? Tranquilo? 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 Eu acho que fixou mais um pouquinho a ideia desse tipo de questão pra gente, beleza? Então, nosso gabarito certo, alternativa C. Olha lá agora. Galerinha, essa... Oi, Ana. Ana, você falou, prof. Ficou sem áudio. Vocês estão me ouvindo bem? Eu... Com 3 ou menos elementos. Eu não entendi. Vamos voltar lá então para 17. Na 17, Ana, ele quis te dizer assim, ó, sobre o número de subconjuntos não vazios. Ou seja, ele está querendo saber de você assim, olha, eu estou procurando os subconjuntos que não são vazios, beleza? E que tenham 3 ou menos elementos. Então, ele está te pedindo assim, olha, eu só quero subconjuntos que tenham 3 elementos, ou 2 elementos, ou um elemento. Se tiver 4 para mim, não é menos de 3 elementos, beleza? Não é 3 ou menos elementos. Por isso, Ana, que a gente descartou esse subconjunto aqui, ó, que tem os 4.
porque ele quer saber ali da gente, olha, estou procurando subconjuntos não vazios e que contenham, né, com 3 ou menos elementos, tranquilo? Foi isso, Ana? Foi isso, foi isso, foi isso. Show de bola. Agora, galerinha, questão 18. Eu trouxe para vocês para a gente se adaptar, para a gente se organizar para caso caia uma questão como essa. Olha lá que questão doida, galerinha. Ele te pede o seguinte, ó, sejam os conjuntos A, B e C o resultado dessa expressão numérica aí, né, de conjuntos vai ser. Eita, nós! A gente tem primeiro uma diferença, depois uma intersecção e depois uma união. Diogo, quem que a gente faz primeiro? Galerinha, a gente faz, ó, quem tá entre parênteses, beleza? Então, olha aqui, ó, vamos fazer o C menos o B? Então, galerinha, quem é C que não está no B? É ou não é? Então, a gente vai ter o quê? Menos 4, menos 2. O 1 tá? Então, a gente não conta, beleza? O 2 tá? Então, a gente não coloca na diferença. O 4 tá? Opa, Diogo, 4 não. Então, traz ele para cá, beleza? Acertamos a diferença entre os dois. Agora, galerinha, a nossa segunda operação que a gente vai fazer é o nosso segundo parêntese, a união com B. Então, quem que a gente vai ter aqui? Olha lá, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quem está lá ainda para a nossa contagem, né? Opa, Diogo, a gente tem o menos 3. A gente vai colocar... Deixa eu trazer a reflexão para vocês aqui, para vocês pensarem comigo. A gente vai colocar o 1 e o 2 de novo na união? Não, né, galera? Porque o 1 e o 2, eles já estão lá do conjunto A. Então, não preciso repetir esse 1 e o B, beleza? O 1 e o 2, perdão. Agora, galerinha, a gente vem, né, para o nosso cálculo final, que é, de fato, a intersecção entre os dois. Opa, Diogo, o que é a intersecção? São os elementos que há em comum entre os dois conjuntos. E aí, galerinha, a gente só tem aqui, né, o menos 2. Então, nossa assertiva correta, letra D de dado, beleza? Show de bola? Tranquilinho? Qual é o segredo? A gente saber a ordem que a gente tem que resolver as questões, tranquilo? E saber, né, fazer a diferença, fazer a união, fazer a intersecção. Nosso examinador pode cobrar de maneiras bem distintas, né? Então, olha lá, pessoal, questão 19. Diogo, por que essa questão 19? Né? Eu sempre gosto de trazer questões diferentes para vocês, para a gente encarar diversas maneiras, né, de resolver as questões. Um conjunto A, pessoal, ele tem exatamente 6 elementos distintos. E um conjunto B tem exatamente 7 elementos distintos. Nessas condições, pessoal, é correto afirmar que... Vamos lá, galerinha. O nosso examinador ele não deu nenhuma dica para a gente. Ele só falou que não tem elementos repetidos em B e não tem elementos repetidos em A. Então, a gente não pode afirmar se é letra, se é número, o que é que tem lá dentro entre os dois, beleza? E aí, nas assertivas, ele vai trazer algumas suposições para a gente. Então, olha o que ele te diz aí, ó, na assertiva A. E aí a gente vai testar cada uma delas. Se há, pessoal, 3 elementos em comum entre esses conjuntos, então o total de elementos do conjunto que representa a união entre eles é igual a 16. Então, galera, agora ele me deu uma dica, olha lá. Ó. Se há 3 elementos em comum, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou considerar de maneira mais simples possível. Olha lá, ó. A tem 6 elementos. B tem 7, só que 3 são comuns. Beleza? Opa, 7, 8, 9, 10. Galerinha, atendi a especificação do meu examinador? Imaginei ali, ó, olha lá, ó, 2 conjuntos, em que um tem 6 números, o outro tem 7. E eles têm lá, ó,
3 elementos em comum? Show de bola, eu vou para o teste. Minha união de A com B vai ter quantos elementos? Vai ter 16 elementos, pessoal? Não, né? A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 10 elementos. Portanto, a nossa assertiva A está incorreta, beleza? Poxa, Diogo, eu preferi não testar, eu utilizei a lógica. 6, 7, 3 elementos em comum, faço o cálculo, vai ser 13 menos 3 vai dar 10. Posso ir pela lógica? Posso ir pelo cálculo? Já tenho experiência? Pode. Tranquilo? O que você faz? Por que às vezes você testa aqui? É porque às vezes, né, galerinha? Às vezes a gente está um pouco inseguro, não tem muito domínio na matéria. A gente pode realizar esse teste para facilitar, beleza? Show de bola. Vamos testar agora, pessoal, a assertiva B, beleza? Se o conjunto que representa a intersecção entre A e B é vazio, então os conjuntos são disjuntos. E aí, galera, vocês já ouviram falar nessa expressão disjuntos? Eita, gente, eu adoro trazer questão pra gente que elas são didáticas. Galera, disjuntos, colocar aqui, ó, dois conjuntos são disjuntos quando não possuem elementos em comum, beleza? Não possuem elemento em comum. E aí, galerinha, a gente chama, ó, disjuntos, beleza? Salvem esse conceito. Conjuntos disjuntos, eles não possuem elementos em comuns. E aí eu te pergunto, se dois conjuntos, o conjunto A aqui, ó, o conjunto B, eles não possuem nenhum elemento em comum, o que vai estar lá dentro da intersecção entre eles, né? A intersecção que marca os elementos comuns. O que vai estar lá dentro, galerinha? Vai estar um belo de um vazio, é ou não é? Então, galerinha, se o conjunto que representa a intersecção entre dois conjuntos é vazio, a gente tem conjuntos disjuntos. Diogo, como que a gente representa isso, né? Olha lá, a gente tem dois conjuntos aqui, ó. A intersecção entre eles é vazia? A gente está diante de conjuntos disjuntos, né? Ou seja, pode ser dois conjuntos se intercalando ali em um vazio, ou então a gente pode ter dois conjuntos que não se tocam, né? Na representação gráfica, beleza? Então, tranquilinho, galera, mais um conceito para vocês anotarem. E aí, a gente vai agora para a questão de número 20, a última questão de hoje. E aí a gente entra em algum pressupostos básicos. Eu vou dar até um intervalinho de 5 minutos para vocês, eu prometo. Considere, olha lá, galera, que todo elemento de conjunto A, né? Então, vamos desenhar isso aqui, ó, para ficar mais fácil, ó. A gente tem lá os elementinhos, ó, do conjunto A. Todos eles, pessoal, pertencem também, olha lá, ó, ao conjunto B. Então, a gente tem aqui, ó, elementinhos do conjunto B. E que, pessoal, alguns elementos do conjunto B pertencem também a C. Opa, Diogo, essa afirmação ela não é tão categórica, ela não é tão certa. Então, posso ter duas opções aqui, ó, para o conjunto C. Olha lá, eu tenho alguns B que estão lá dentro do C e eu posso ter também aqui, ó, pessoal, algum C que vai lá dentro. Deixa eu só grifar aqui, ó, para ficar mais claro. Eu posso ter algum C que vai lá dentro do A, ou eu posso ter algum C aqui que não toca o A. Mas eu tenho alguns Cs que são B também, beleza? E aí, galerinha, a gente vem para as assertivas. Todo elemento de A pertence ao conjunto de C? Não, não posso afirmar isso aqui não, hein? Não há elemento de A que pertença ao conjunto C? Olha aqui, né, galera? Existe essa possibilidade aqui, ó, de ter
um elementinho de A que faz parte de C. Então, não posso afirmar. Pode haver, olha a diferença, né, pessoal, da grafia. Pode haver elemento de A que pertença ao C? Aí pode, né, galera? Pode sim, e existe essa possibilidade, beleza? Existe esse grupinho aqui, ó, de A que pode ser C. Existe essa possibilidade? Sim. É muito diferente, pessoal, da alternativa B, beleza? Por que elas são diferentes, Diogo? Parece que são, né? Parece que é a mesma lógica, mas não é, galerinha. Por quê? Na alternativa B, ele te diz assim, olha, é certo de que não tem nenhum elemento de A que pertence ao conjunto C. E aí você não tem a certeza. Por quê? Existem essas duas hipóteses aqui, né, que a gente grifou em azul. Já na alternativa C, pessoal, ele fala assim, olha, pode haver um elemento de A que é C. E aí a gente pode sim afirmar isso. Por quê, né? Tem aquela galera que é A, que é B e que alguns Bs são Cs. Então a gente pode afirmar, beleza, galerinha? Então agora, 21/9, a gente concluiu, né, aqui a nossa parte de conjuntos que a gente tinha para finalizar hoje. E aí, meninas, vocês, quem está em dia com alguns cálculos básicos, pode estar liberado, mas eu recomendo que fique, beleza? Quem não está em dia, vamos acompanhar essa revisãozinha que pode ser muito útil para vocês, beleza? O que a gente vai ver aqui? Só para já adiantar para vocês antes do intervalo. Soma e subtração com naturais, soma e subtração com inteiros, soma e subtração com decimais, beleza? Multiplicação e divisão de naturais, multiplicação e divisão de inteiros, e multiplicação e divisão de decimais, beleza? Aí a gente encerra, beleza? Se você lembra como faz isso, tô tranquilo, Diogo, não tenho dúvida, aí você está dispensado, pode descansar, pode jantar, trocar uma ideia com o maridão, ver o Netflix, está liberado. Quem tá um pouco, nossa, Diogo, eu não lembro, volta para cá que vai ser muito proveitoso, beleza? E aí a gente para aqui agora um pouquinho, a gente volta em 5 minutinhos só para tomar aquela água, dar uma refrescada, deve estar calor aí para vocês também. E aí a gente já volta, beleza?